Olá! Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre a Gestalt, a boa forma. Eu sou a professora Clarice, do Instituto Federal de Educação do Piauí. A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade suficientes para garantir a boa forma, isto é, para superar a ilusão de ótica. Bom, gente, é o seguinte, a tendência da nossa percepção em buscar a boa forma permitirá a relação figura-fundo. Quanto mais clara estiver a forma, quer dizer, a boa forma, mais clara será a separação entre figura e fundo. Quando isso ocorre, torna-se difícil distinguir o que é figura e o que é fundo. Ora, a maneira como percebemos determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. A nossa percepção de estímulo em condições dadas é mediatizada pela forma como interpretamos o conteúdo percebido. O que é que nós temos aqui? O que você está vendo? É uma caveira? Olha os dentes, olha os grandes olhos da caveira. Ou você está vendo um lindo casal com as mãozinhas fazendo coração, as árvores e uma lua, um lago. Então, é isso. Essa figura é ambígua. Ela não oferece uma clara distinção figura e fundo. O meio geográfico e o meio comportamental. O comportamento é determinado pela percepção do estímulo e, portanto, ela estará submetido à lei da boa forma, o conjunto de estímulos determinantes do comportamento. Lembre-se da visão global dos gestaltistas. É determinado pelo meio ou meio ambiental. São conhecidos dois tipos de meio, o geográfico e o comportamental. O meio geográfico é o meio enquanto tal, o meio físico em termos objetivos. E o meio comportamental é o meio resultante da interação do indivíduo com o meio físico e implica na interpretação desse meio através das forças que regem a percepção, o equilíbrio, a simetria, a estabilidade e a simplicidade. O campo físico. Bom, ele é entendido como um campo de força que nos leva a procurar a boa forma. E nesses estudos, a teoria da Gestalt, em suas análises estruturais, ela encontrou determinadas leis que regem a percepção humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e ideias. Essas leis seriam conclusões sobre o comportamento natural do cérebro, no que concerne ao processo de percepção. Os elementos constitutivos são agrupados de acordo com as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade e outras. O cérebro, ele funciona de acordo com a cognição do indivíduo, de acordo com a sua capacidade de compreensão de mundo, de acordo com a sua capacidade mental, idade também. É diferente você mostrar um objeto para uma criancinha e eu mostrar um objeto para um adulto. Cada um vai ter uma ideia diferente daquele objeto. Bom, com relação às teorias, elas são figura-fundo, que é a segregação, proximidade, fechamento, que é a clausura, semelhança, simplicidade, que é a pregnância, continuidade, região comum e conexão. Vejam estas figuras. Ela é um exemplo de figura-fundo, que é a segregação. A tendência para separar as imagens em figura, que é a principal, e o fundo, que é o segundo plano.
Na primeira imagem, o que você vê? Você vê uma taça, que é o fundo, ou você vê os dois rostos, um na frente do outro? Na segunda figura, você vê uma idosa com o pano coberto, pano branco, né? Bem idosa. Mas se você olhar com atenção, você vai perceber uma moça. Dê uma boa olhada. A moça é só o rosto da moça, né? Ela tá olhando pro outro lado. Então, a metade da face dela dá para você perceber o queixo, o ouvido. No olho da velhinha, você vê a orelha da moça, né? Uma jovem. No terceiro quadro, você vê um senhor, né? Com a mão no peito. Essa é a figura principal. Mas dentro dessa figura há outras figuras. Você olha com atenção e você vê que a mão dele é um cachorro deitado, é uma rua, isso aí. A cabeça dele é a porta de um palácio ou coisa assim. Na orelha dele tem uma senhora. Esse último é lindo, né? É a Branca de Neve. Bom, de rápido você vê o fundo, que ele é escuro, você percebe uma maçã mordida, né? A sementinha bem no centro. Só que aí é o rosto da Branca de Neve e do príncipe. Olha como é lindo, você vê as duas coisas. Percebeu? Se não percebeu, pare o vídeo um pouco e tente descobrir. Aqui é o exemplo de proximidade. Os elementos próximos uns dos outros tendem a ser vistos como um grupo. Por exemplo, você não está vendo 18 bolinhas. Você está vendo 6 mais 6 mais 6. Né? E lá no outro, as bolinhas, esse aqui, as bolinhas, elas formam como se fosse 2 colares, né? Você não vai ter a contagem de quantas bolinhas tem cada um, formando uma imagem no chão. Aqui é a de proximidade, né? Você tá vendo as bolinhas verdes, elas se formam 4, você vê 4, 6, 3 mais 3. Você não vê a quantidade total das bolinhas. A seta também é apenas o que? As bolinhas, né, ela forma uma seta. Você tá vendo não as bolinhas azuis, você tá vendo uma seta azul para frente. E no quadro de baixo você vê uma mesa de bilhar com várias bolinhas de bilhar, só que elas estão arrumadas, agrupadas de forma a formar uma o quê? Uma taça uma caneca de cerveja. E essa pessoa, se você olhar com calma, você vai ver uma pessoa, né, cantando, né, sorrindo, e ela é formada por letrinhas ou palavras, né? Esse é a face do James Brown, criada com a junção de palavras. O último é o símbolo da Unilever, que mostra, né, do que é essa empresa, formando a letrinha U de Uni. Aqui é o exemplo de fechamento. A tendência a completar os elementos faltantes da figura para garantir a sua compreensão. Olha, esses riscos na primeira gravura, você junta os riscos e você vai ver a imagem de uma leoa, né? Um leopardo. No F, você vê a Fórmula 1, você vê perfeitamente que o número 1 formado por listas, né? Umas listas vermelhas, elas formam o número 1. Sua mente já tem essa capacidade. As listas azuis formam a palavra IBM. Aqui é um exemplo de semelhança. Os elementos semelhantes tendem a serem vistos como grupo. Olha só, o grupo das bolinhas grandes, pequenas, você vê que a bolinha grande, as bolinhas verdes e as bolinhas rosas. As bolinhas rosas, elas formam um S, você tá vendo? Agora, do outro lado, você agrupa as bolinhas, né? Os triângulos,
os quadrados, e isso tudo forma um quadrado. Você vê como fosse um grupo, o quadrado formado de figuras geométricas. Simplicidade, a tendência a agrupar elementos que se combinam para formar uma boa forma. Por exemplo, aí são dois traços, né? Ela pode formar o quê? Uma cruz vista de cima para baixo. Que você olha da parte mais larga e a parte estreita. Você vê que se você tivesse do alto para cima, você veria uma cruz. Se você olhar no outro ângulo de frente, você verá como se fosse uma espada. Então, num instante, você forma na sua cabeça uma ideia. Que outra coisa mais você está vendo? A ideia de continuidade, a tendência a seguir uma direção que esteja sendo indicada. Por exemplo, os pontos resultam uma linha reta ou curva. Você vai imaginando que vai tendo uma sequência. Aqui é uma figura complicada. De rápido, você imagina um caixote quadrado. Só que quando você vai olhar com mais atenção, você vê que a madeira é como se ela não fizesse sentido nenhum, pregado. Você olha de um lado, você percebe que ela é pregada onde não era para ser pregada, passando pela frente. Então, com atenção, você vê que ela é uma figura sem nexo, olhando mais delicadamente. Quando você olha de um relance, você vê um quadrado, um caixote, como se fosse um caixote vazado. Região comum, a tendência a agrupar elementos que compartilham o mesmo fundo ou que sejam semelhantes em tamanho e cor. A primeira você vê, parece palito, mas na verdade são animais pequenininhos vermelhos e pequenas árvores. E isso por trás é uma cidade. Você vê, são prédios, né? Na figura do meio você vê os talheres. Na verdade são dois talheres, mas eles formam no segundo plano a marca da Coca-Cola, né? A silhuetazinha da garrafa da Coca-Cola. Na estrelinha do Texaco, né? O T de Texaco no meio da estrela, que forma o símbolo desta empresa. Conexão. A tendência a perceber qualquer região uniforme é ligada com uma única unidade. Aí são bolinhas, não a sequência, só que quando você coloca essa ligação de uma para outra, você percebe que é um grupo de 4, um conjunto de 4 elementos. Cada um forma um elemento, mas elas são soltas, bolinhas, né? Elas podem ser soltas e formar apenas um grupo de bolinhas. Mas imediatamente você separa na sua cabeça pela ligação que são um grupo de 4. Antes de concluir, nós vamos lembrar que a Gestalt, ela tem influência também na questão de cores, né? As cores, elas tendem também a lembrar você de alegrias, de tristezas, de acordo com a cor. Por exemplo, numa cor cinza, você já percebe cinza. Cinza pode ser o quê? É uma chuva, uma nostalgia. Vermelho, muita alegria, né? É alvoroço. E assim por diante. Pesquise mais um pouco, leia sobre isso e responda nossas atividades. Um forte abraço, até a próxima aula.